Estou feliz que vocês possam também estar felizes por estarmos aqui buscando a presença de Deus, priorizando este momento para Ele, porque todas as coisas perfeitas, todas as coisas que vão trazer paz, alegria, harmonia, esperança, força para a nossa vida, vêm do nosso Pai Celestial. E nada melhor do que cada vez mais nós aumentarmos nossa intimidade, nossa comunhão com o nosso Deus através do conhecimento. Percebam o seguinte: como que uma esposa vai dar o seu melhor para o seu esposo? Ela primeiro tem que descobrir, perceber ou aprender pela convivência o que ele gosta, e aí ela vai viver focada, buscando ter atitudes, comportamentos que satisfazem, que agradam ele. A mesma coisa é o esposo. Como que eu vou agradar minha mulher se eu não sei o que ela gosta? Então, primeiro, através de escutar, de diálogos, de muita conversa, do dia a dia e da intimidade com ela, eu vou percebendo o que ela gosta, o que é gratificante para ela, e eu conduzo minha vida tentando agradar e honrar. E assim também é o nosso relacionamento com o nosso Pai Celestial. Nós já escutamos hoje aqui no templo que nós devemos dar o nosso melhor para o nosso Deus. Amém? Mas realmente, para darmos o melhor para o nosso Deus, nós temos que saber o que é melhor para Ele da gente. O que é que Ele espera de nós? Caso contrário, a gente pode estar se esforçando, jogando o nosso empenho na coisa errada, em alguma coisa fora da expectativa de Deus. E por isso nós estamos aqui agora. Nós estamos aqui para nos aprofundarmos, conhecermos da palavra de Deus e assim podermos andar no centro das expectativas dele. Amém? Amém. Lembrem-se, meus irmãos, Deus, Ele deixou o direcionamento, Ele deixou os mandamentos, Ele deixou os conselhos, Ele tem expectativa sobre a minha e a sua vida. Como que você vai se esforçar para viver dentro desse direcionamento dele, se você não sabe quais são os direcionamentos? Então, essa é a importância de nós estarmos aqui neste momento, buscando ser alimentados da palavra de Deus e assim podermos caminhar segundo as expectativas dele e não dos homens. Amém? Amém. Essa frase que foi dita hoje foi muito forte. Nós precisamos dar o nosso melhor para Deus. Amém? Então, hoje nós vamos estar tocando em alguns pontos que nos levam a viver no centro da vontade de Deus. O tema é buscando viver no centro da vontade de Deus. O primeiro tópico que nós vamos estar vendo, esse aqui, meus irmãos, é coisa séria, prestem muito atenção, não percam o foco, não deixem que eventos aqui possam tirar o seu foco dessa palavra tão poderosa. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 3 e 5, Paulo, ele, imagine Paulo, naquela época, tendo cuidado, a preocupação de conversar isso com Timóteo.
Se eu e você se nós estivéssemos lá, ele teria esse cuidado de chamar a nossa atenção para isso. E, como ficou escrito nas Escrituras Sagradas, imagine-se, meu irmão, minha irmã, como se você estivesse à frente de Paulo e ele conversando com você, passando esse mesmo ensinamento que ele passou para Timóteo, amém? Vamos ver qual era a preocupação e o que foi que Paulo conversou com Timóteo, tentando instruí-lo, tentando nortear a caminhada cristã dele. E é isso que ele quer fazer conosco também neste momento. Ele diz assim: olha Timóteo, virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Tu, Timóteo, porém, controla-te em tudo, suporta o sofrimento, faze o trabalho de um evangelista, cumpre plenamente o teu ministério. Amém? Amém. Paulo, ele está conversando com Timóteo, seu discípulo e companheiro de ministério, e Paulo prevê um tempo em que as pessoas abandonarão a sã doutrina, o ensino real, verdadeiro da palavra de Deus, em favor de ensinamentos que atendam a seus próprios desejos, onde nós temos uma responsabilidade e um peso muito grande na nossa vida, porque os nossos ouvintes, o que vem com fome e sede de aprender, de levar alguma coisa de Deus, você que está aqui pregando a palavra, levando, expondo o que Deus deixou para as pessoas escutarem, você tem uma responsabilidade muito grande. Tudo que sai tem que ser da Bíblia, tem que ser de Deus e não de você. Amém? Então, Paulo está dizendo: essas pessoas buscarão mestre que apoiem suas inclinações, evitando ou rejeitando a verdade genuína em favor de mitos e ideias enganosas. É muito forte isto, muito forte. E, na verdade, 2 Timóteo 4, 3 a 5, nos desafia, irmão, a mim e a você, a permanecermos firmes na verdade, a discernir ensinamentos falsos, a exercer autocontrole e suportar os sofrimentos e a cumprir fielmente o ministério. Ter autocontrole e suportar os sofrimentos é porque fica difícil para você, num cenário onde um evangelho fácil é pregado, um evangelho que não leva você à reflexão, um evangelho que não te conduz, não te estimula à obediência, ao aprendizado. Esse evangelho, naturalmente, pelo ser humano gostar das coisas mais simples, mais fáceis, ele vai ser mais fácil aceito. E você, quando chega pregando para levar as pessoas ao arrependimento, à fidelidade da palavra, à obediência, termina que as suas palavras, elas são ouvidas de uma maneira desagradável, porque está forçando as pessoas a uma mudança, está forçando as pessoas a refletirem, a mudar de direção. O princípio é este, meu irmão, veja só, até
nos meios de comunicação, hoje é apresentado isso. Se tiver fácil demais, desconfie. Por quê? Se Deus, Ele chamou a mim e a você para sermos nova criatura, para mortificar as antigas atitudes, pensamentos e todas essas coisas. E você torna-se um seguidor de Jesus Cristo. Preste atenção. Você torna-se um seguidor de Jesus Cristo. E você percebe que você não é induzido a mudar nada na sua vida. Quer dizer que a sua vida antes de aceitar Jesus já estava perfeita, já estava muito boa. Então, a ideia é que você desconfie se as mensagens, se o que você recebe te leva a refletir, te leva a mergulhar na Bíblia e se esforçar para ter uma transformação. Porque o Evangelho, muito fácil, de acordo com muitos querem ouvir hoje, ele não transforma, porque as pessoas estão esperando só em receber. Amém? Outro princípio que eu quero trazer para nós hoje, meu irmão, está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, que fala o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Esse versículo ele é poderoso. 1 Coríntios 6,12. Esse versículo é poderoso porque está havendo uma quebra de fronteiras. Não há mais limites para o cristianismo. E o cristianismo, a atitude, o estilo de vida, as coisas de muitos cristãos estão muito próximas ao que nós vemos no mundo. As pessoas distorcem versículos. As pessoas acham que os que procuram ser fiéis e seguir conforme a palavra tem mente fechada, não tem mente aberta, porque agora é modernismo. Mas Papai do Céu, Ele está dizendo: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Esta passagem reflete a ideia de liberdade em Cristo, mas ao mesmo tempo a necessidade de exercer um discernimento e um autocontrole nas escolhas que fazemos. Amém? Amém. Paulo está reconhecendo que em Cristo os crentes têm liberdade, sim, mas eles não estão sobre a lei como meio de alcançar a justificação diante de Deus. Eles têm liberdade em Cristo. Quando ele diz: mas nem todas as coisas me convêm, ele está alertando que, embora possa ser permitido, nem tudo é apropriado ou benéfico. A liberdade cristã não é uma licença para viver de qualquer maneira. Há muito forte e abundantemente na Bíblia princípios morais e éticos que continuam a ser relevantes. Amém? Paulo destaca a importância do autocontrole. Mesmo que algo seja permitido, não devemos permitir que isso nos domine. Os cristãos, eles são chamados a viver uma vida de autodisciplina e submissão a Deus. Glória a Deus. O versículo enfatiza a importância do discernimento, da responsabilidade nessa escolha que fazemos. Embora tenhamos liberdade em Cristo, devemos agir de maneira que seja edificante e que não nos torne escravos de hábitos
ou práticas prejudiciais. Amém? Amém. As pessoas, quando querem fugir, quando querem encontrar o escape dos mandamentos e das orientações de Deus, eles procuram essa frase: onde que isto está escrito na Bíblia? Só que às vezes não tem aquela afirmação específica do jeito que a pessoa está falando, mas tem princípios, tem direcionamentos, tem exemplos bíblicos que vão confrontar exatamente aquilo que está. Não é porque não está escrito na Bíblia que a pessoa pode fazer. Por exemplo, Deus, ele vai dar uma determinação, uma orientação para que seja feita alguma coisa, como por exemplo, a arca. Então ele especificou dimensões, tipo de madeira, comprimento e todas essas coisas. Quando, preste atenção que isso é um princípio muito importante, quando Deus determinou aquilo, o que ele não falou está fora da vontade. Porque Deus não pode sair fazendo uma lista infindável. O princípio não é este. O princípio não é eu fazer uma lista infindável. O princípio é eu especificar o que deve ser feito. Vocês entenderam, irmão? Então, quando Deus ele especificou o tipo de madeira, aí você vai dar, aí você vai chegar e vai pegar outra madeira e vai querer usar, e você usa esse argumento: não, mas Deus não disse que não podia usar. Como? Deus não determinou que deveria ser usada? Se ele determinou que deveria ser usada, essa que você está na mão está fora do padrão, fora do escopo, porque ele não deu esse nome, ele não especificou essa. Então, este princípio que as pessoas têm não está escrito na Bíblia, ele é muito frágil, porque há princípios, mandamentos, orientações que confrontam, que vai de encontro àquilo que você está querendo fazer. Amém? Outro ponto na nossa caminhada para vivermos conforme a presença do nosso Pai Celestial, para vivermos em santidade. Vejam, meu irmão, minha irmã, isso é um estudo tão interessante, tão valioso para mim e para a sua vida, porque a gente está tocando nos pontos que nos direcionam e nos fazem andar em concordância com os desejos de Deus. Amém? Outro ponto que nós vamos começar agora é fugir da aparência do mal. E disse o Senhor a Satanás: observe o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade. Amém? Glória a Deus. Então Jó, tão bom que Deus percebesse isso em mim e em você, né? Jó é um homem reto, íntegro e que se desvia até da aparência do mal. Eu recebi um link onde pastores eles abriram um restaurante, um tipo dancing, e os cristãos vão para lá. As mulheres solteiras têm uma pulseira de uma cor para identificar, as casadas têm de outra cor, e são 3 tipos de pulseiras. Então, é um negócio preocupante. É um negócio preocupante que cai dentro desse versículo. Tudo me é permitido, mas será que tudo
me apropriar de fazer, dentro dos desejos do nosso Pai Celestial, dentro da expectativa dele, ele estaria satisfeito olhando isto. Então, não estou aqui condenando, mas trazendo um ponto de reflexão. Para pensarmos sobre isso, sobre a aparência do mal. Em 1 Tessalonicenses 5:22, nós somos alertados: abstende-vos de toda forma de mal. Este versículo é claro e direto. Os crentes, eles são instruídos a se absterem de qualquer forma de mal. Isto não inclui apenas o mal em si, mas também qualquer coisa que se assemelhe a ele. Em Provérbios 4, o 14:15, Papai do Céu nos revela: não entreis na vereda dos ímpios, nem ande pelo caminho dos maus. Evita-o, não passe por ele, desvia-te dele e passa de largo. É um versículo muito poderoso. Veja a preocupação do nosso Deus com a nossa caminhada, porque ele diz: não andes pelo caminho dos maus, evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo. Então, de repente, um colega de trabalho, um namorado ou a namorada que não é cristã, te chama para algum lugar que não é próprio, que não tem Deus, que traz muitos convites e perigos do mundo, mas você, para parecer social, você, para parecer uma pessoa legal, você vai para aquele lugar. Nesse sentido, você está procurando agradar mais o seu colega de trabalho, um vizinho, um primo, alguém que lhe chamou, esquecendo, ignorando todos os conselhos de direcionamento de Deus. Então, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Em Efésios 5:11, e não participem das obras infrutíferas das trevas, mas ao contrário, exponham-nas. Esse versículo ele vai destacar a responsabilidade que nós temos como crentes de não apenas nos abstermos do mal, mas também de expor, mostrar, evidenciar isso e resistir a essas práticas malignas. Isso implica em não se envolver em atividades que possam ser interpretadas como más. Em Romanos 12:9, que o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal e apegai-vos ao bem. A instrução aqui é muito clara: detestar o mal e se apegar ao bem. Isso inclui não apenas evitar o mal, mas cultivar uma preferência e compromisso ativo com o que é bom. Amém? Então, pessoal, fugir da aparência do mal. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. E resistir a esse tipo de evangelho que está começando a aparecer, que é o evangelho fácil, que não te leva à reflexão ou não te leva ao arrependimento. Porque se você, outra vez, aceitou Jesus e você percebe que não precisa mudar nada, que está tudo tão bem, está tudo tão legal, do jeito que eu era, eu sou, tem alguma coisa errada. Porque Jesus, ele nos chamou para ser novas criaturas, para mortificar o antigo homem e revestirmos do novo homem criado segundo a imagem do nosso Jesus Cristo. E você está de boa, relaxado, achando que aceitou Jesus, está caminhando como cristão, mas a sua vida está igual a de antes?
é um ponto de atenção, porque pode ser que os ensinamentos e a vontade de Deus não está chegando adequadamente aos teus ouvidos. Depois, nós vamos ver mais um tópico que é andar em santificação. Andar em santificação significa viver de acordo com os padrões santos, consagrados a Deus, e crescer em direção à conformidade com a sua vontade. Então, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 e 4, Papai do Céu nos ensina: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Isso Paulo. Imagina como Paulo estivesse conversando conosco aqui. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Aí ele diz: para isto, abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa. Depois, em Hebreus 12:14, esforce-se para viver em paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, é um culto de ensinamento, pode ser um culto menos agradável. As pessoas ainda não estão muito, não cresceu muito aquela cultura de vou ao culto de ensinamento porque eu preciso renovar o meu conhecimento, fortalecer o meu conhecimento com Deus. Mas aqui você acabou de aprender direto do nosso Pai Celestial, onde Ele diz: porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Amém? Hebreus 12:14. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Então nós temos que ser separados e prontos para caminharmos em santificação, ou seja, nos caminhos de Deus e não no caminho do mundo. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Nós somos cristãos e devemos seguir as orientações, os exemplos e o modelo de vida de Jesus. E Jesus era santo. Como que nós queremos dizer que somos seguidores dele e andamos fora da santificação? Efésios, capítulo 5, versículos 1 e 2. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Então, nós somos chamados com muita insistência e com muita frequência por nosso Pai Celestial para caminharmos em santificação. Então nós não podemos estar dementes, indiferentes, nécios, deixando que esses versículos passem e não provoquem nenhuma mudança na nossa vida. Em Colossenses 3, versículos 1 e 2, Papai do Céu nos alerta: portanto, se vocês foram ressuscitados com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Então, esse versículo ele aponta para dois caminhos: as coisas terrenas e as coisas do alto. E você está dentro da igreja e você não percebeu, não deu o devido valor, não chamaram a atenção sua para esse aspecto, e você continua vivendo como cristão, mas com foco, com cobiça, com ganância e buscando as coisas terrestriais e focando muito menos nas coisas de Deus. Amém? Mas Papai do Céu, ele está dizendo: mantenham o pensamento nas coisas do alto
e não nas coisas terrenas. Ao andar em santificação, os cristãos buscam refletir a imagem de Deus em seu caráter e conduta. Vejam que frase forte. Os cristãos tentam refletir a imagem de Deus em seu caráter e conduta. A pergunta que fica: será que nós realmente estamos fazendo isso? Será que nós realmente estamos fazendo isto? Então, o que deve ser forte na minha e na tua mente é esse objetivo de ser nova criatura. 2 Coríntios, capítulo 5, 17. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas, tudo se fez novo. Amém? Ser nova criatura. Como? Revestindo-se do novo homem e mortificando a velha criatura. A ideia de revestir-se do novo homem e mortificar a velha criatura está relacionada com o conceito bíblico de transformação. E como falei, se nós estamos seguindo como cristãos, caminhando com Jesus Cristo, e não vemos transformação, não mortificamos as nossas atitudes, pensamento e modelo mental antigo para ser moldado por Jesus Cristo, acenda a luz de alerta, acenda a luzinha vermelha para você se preocupar em buscar e identificar o que está errado, irmão. Porque certamente que tem alguma coisa errada. Porque Deus, Ele busca em nós transformação. Transformação pessoal, renovação espiritual. Em Efésios, capítulo 4, versículo 22 e 24, versículos: quanto à antiga maneira de viver, deitem fora o velho homem, porque este homem está corrompido por desejos enganosos. Renovem-se no espírito da sua mente. Deus quer trabalhar aqui, na nossa mente, para que nossa mente seja renovada. E vistam o novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. A nossa base de justiça, a nossa base de santidade é a própria palavra. Amém? Amém. Colossenses, capítulo 3, versículos 5 a 10. Portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixões, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa destas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Então aqui embutido você vê muito forte uma transformação. Mas agora, abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem. Aí a pergunta é: quanto de nós, em que percentual nós já conseguimos nos despir do velho homem? 10%, outro 20%, outro 70%. Isso depende de quê, irmão? Da busca, da harmonia com Deus, do desejo de aprender, do desejo de aplicar na sua vida o que tem aprendido das Escrituras Sagradas.
E eu quero falar para vocês que nós estamos no caminho certo, porque nós estamos aqui para aprender dele. Se nós não aprendemos dele, nós sequer sabemos o que ele deseja de nós. E aí está a importância do culto de ensino. Veja quantas coisas maravilhosas Deus já chamou a nossa atenção hoje. Para nós, fazendo um resumo aqui final para guardar na tua mente e no teu coração, meu irmão. Deus pede para nós nos revestirmos do novo homem e nos esforçarmos para mortificar tudo que fazíamos antigamente. E assim nós nos transformaremos novas criaturas. Papai do céu também ele nos chama para andar em santificação, que não é perfeição. Santificação é você estar separado para caminhar, se esforçando para fazer os desejos e vivendo pelas orientações celestiais. Amém? Então nós temos que estar atentos se nós estamos nos esforçando para isto. E depois ele pede para nós fugirmos da aparência do mal, porque o evangelho, como está ficando cada vez mais fácil, não há limite, não há fronteira entre o que pode, porque é espiritual, e o que não pode, porque é do mundo. Hoje, para tornar um evangelho fácil e agradável, as pessoas estão cada vez diminuindo essa distância, e você vê igrejas que a pessoa se sente tão à vontade como se estivesse numa casa de show. E a igreja, ela veio para provocar transformações no meio em que ela está inserida. Mas a igreja, na ânsia de estar lotada, de ser uma igreja de sucesso, que vai ser na visão do homem, mas não na visão de Deus, ela ignora, esquece princípios bíblicos para tornar o seu ambiente e a sua forma de culto mais agradável às pessoas do mundo. Então as pessoas estão lá porque quase não muda nada aquilo do jeito que elas quase já faziam mesmo. Então Papai do Céu também pede para nós fugirmos da aparência do mal, sempre estarmos analisando de acordo com as Escrituras Sagradas. E ele vai dizer, não esquece não, João, não esquece não, João, Guilherme, Zito, não esquece. Todas essas coisas podem até ser lícitas, mas nem todas as coisas convém a nós fazermos como cristão. E o primeiro ponto que nós passamos, que isso é verdade e é uma ameaça fortíssima às congregações, ao evangelismo hoje, porque há uma troca. As pessoas querem escutar promessas, notícias que coisas boas estão acontecendo, que tudo está sendo mudado, sendo que elas não precisam mudar nada. Mas presta atenção, se eu como pai, eu como avô, eu chego para o meu neto, prestem atenção, irmão. Eu chego para o meu neto e eu digo, se eu notar que você está sendo mais obediente, não responde à sua mãe, se eu notar que você sempre está fazendo o seu para casa, o seu exercício de casa, eu vou te dar um presente. Eu vou fazer essa checagem no dia 30 de novembro, agora já pertinho. Aí quando eu chego no dia 30, eu olho, meu neto não fez nada daquilo que havia sido concordado. Eu tenho a obrigação de passar aquilo que prometi para o meu neto? Não tem. E como o Papai do Céu, ele faz o que comigo e você? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se ele orar, se ele mudar os seus maus caminhos. Então, meu irmão, se nós não estamos nos esforçando para fazer isso, não tem promessa garantida.
Aí a pessoa chega, escuta várias profecias agradáveis ao ouvido dela, sai dali cheia de esperança que não vai acontecer. E aí ela fica triste, decepcionada, e aí é que é mais difícil mesmo ela continuar no Evangelho. Então, ó, quem prega tem uma responsabilidade enorme, mas quem está escutando também de analisar, porque Papai do Céu, poucas promessas de Deus ali dentro das Escrituras Sagradas estão sem ter um condicionamento. Então, estou cheio de palavras. Veja, você quer alívio para a sua alma, você quer um descanso, você quer um renovo, um refrigério. E Jesus diz: eu tenho tudo isso para ti. E eu estou ansioso para prover isso para você. Vem a mim. E aí a pessoa não vai. A pessoa não ora, a pessoa não escuta um louvor, a pessoa não pensa em Jesus, a pessoa não tem fé que aquilo pode acontecer. Aí venho eu, como pregador, e digo: Deus está te dando refrigério. Deus está dizendo que está mudando, que está fazendo refrigério, que está isso, que aquilo outro. Mas Papai do Céu disse: vem a mim que eu vou te dar. Mas quando é de noite, a pessoa na casa dele não vai. Aí a conta não fecha. Eterno Deus, glorioso Pai. Ô Pai, como Tu és bondoso, Pai. Como Tu és bondoso conosco, Pai. Porque Tu mostras o caminho, Tu nos alerta e nos conduz para uma caminhada dentro das Tuas expectativas, no centro da Tua vontade. Nos ajuda, Pai. Foram pontos importantes, pontos sensíveis, pontos que podem nos levar ao engano de nós pensarmos que estamos bem, que estamos fazendo conforme a Tua vontade, mas na verdade não estamos. Então, Pai, que esses tópicos, esses ensinamentos que Tu tão graciosamente dispensasse para a gente ser alimentado nesta noite, que eles possam fazer morada na nossa mente, no nosso coração, que essa mudança, essa transformação que Tu queres para nós sermos nova criatura, mortificando o antigo eu e sendo renascido conforme a vontade e o desejo de nosso Senhor Jesus Cristo, de Ti, nosso Criador, que possa ir acontecendo em cada vida aqui, Pai. Vai tratando de nós, vai cuidando, vai dando força, vai alertando para os perigos, prazeres, as ciladas, os convites que o Evangelho fácil pode oferecer para nós, assim também como o mundo pode oferecer para nós. Nos ajuda a ser fiéis, nos ajuda a buscar a fidelidade na nossa caminhada, nos esforçando o máximo para estar fazendo conforme Tu orientas nas Tuas Escrituras Sagradas. Eu te agradeço profundamente, porque Tu cuidas. Quando a gente vê um ensinamento desse, nós percebemos como Tu cuidas de cada um de nós. Tu verdadeiramente nos amas e Tu não queres que nenhum de nós caia nas mãos do inimigo do ser humano, porque as Escrituras Sagradas alerta que o inimigo do homem, ele está rondando ao derredor como um leão voraz, procurando a quem tragar. Obrigado por nos proteger com Teus ensinamentos, Pai. Agora nos dá força para obedecer e praticar em nossas vidas. Eu oro em nome do Teu Filho Jesus. Amém. E agradeço pela rica oportunidade.